Você está na casa do Pai, veio adorar o nome dEle, veio cultuar a Ele, e pode ter certeza que toda vez que alegramos o coração do nosso Deus, nós somos fortalecidos, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero agradecer meu pastor, meu amigo, pastor Silas Filho, minha pastora. Falei para ela que eu já estava com saudade de ouvi-la ministrando louvor. Que presença maravilhosa. Agradecer a Deus o privilégio de poder ministrar a palavra na nossa igreja. Eu estava ali sentado e pensando, né, irmão? Nós somos a nossa história. E eu fiquei lembrando de quando nós chegamos aqui. Certamente minha esposa vai lembrar. Éramos ainda bem jovens e começamos a participar do grupo de missões na igreja do pastor Gilberto Macedo e da pastora Cileia Malafaia. Foi a nossa primeira atividade aqui na igreja. Íamos para a casa deles e nos reuníamos para tratar de assuntos missionários. O pastor Gilberto sempre gostou dessa área. Depois nos envolvemos com o seminário teológico. E os anos vão passando, né, irmão? Os anos vão passando. E o Senhor tem nos abençoado. Quero falar para você, fica firme com Jesus. Não desiste da sua caminhada, não. Tem muitas lutas, muitas batalhas na vida, mas o nosso Deus é maior do que todas elas. A gente enfrenta, a gente vence no poder e na autoridade do nome santo de Jesus. E o pastor falou que domingo é meu aniversário, a gente ganhou um presente, né? Nossa caçula, falei para ela, tive a honra de batizar o Gabriel, que está ali no teclado. Na época do batismo do Gabriel, o batistério ainda era lá em cima, e a água era gelada, não era água quentinha igual é hoje, não. Depois batizei a Júlia, a Daniela aqui, no batistério já aqui embaixo, e domingo que vem, para a honra e glória do nome do Senhor, que tudo realiza na nossa vida, eu vou ter a honra de batizar a minha caçula no dia do meu aniversário. Ô irmão, dá um aplauso para Jesus aí. A honra é dele, a glória é dele, porque tudo quem realiza é Ele. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, palavra, né? A grande, meu amigo pastor Ronald, prazer te receber, irmã Graciele, aniversariante do dia. E o grande dilema do pregador é, Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou falar para a igreja? E aí olhei como sempre para os livros que estamos lendo, né? Alguns jovens da igreja viram até, pastor, quem vai ser? Vai ser Oséias? Vai ser Jonas? Vai ser Amós? Mas o Senhor me deu Romanos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos tem muito a ver com a minha filha, inclusive, porque quando Leila estava grávida da nossa caçulinha, eu queria colocar o nome da minha avó. E até brinquei hoje com os professores de EBD. O nome da minha avó era Eunice. E eu queria botar o nome da minha avó e foi todo mundo contra mim, irmão. Não, sei nome de velho, que não sei o que. Eu falei, bom, o nome da minha avó, quero. Não. Aí eu falei, então tá bom também. Não vou brigar com vocês, não. Coloca o nome. Vocês que vão escolher o nome. Só faço uma exigência. Ah, não, aí escolheram o nome. Aí trouxeram o nome da Júlia. Eu falei assim, eu só tenho uma exigência. Tem que ser um nome bíblico, tem que estar na Bíblia. E aí foram procurar a Júlia na Bíblia. E hoje a professora da EBD nem sabia que o nome dela estava na Bíblia. E se você abrir Romanos capítulo 16, você vai descobrir que Júlia era uma cooperadora do ministério do apóstolo Paulo. E eu quero falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Romanos. Ela, por alguns teólogos, ela é nomeada como o Evangelho segundo Paulo. A Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a carta aos Romanos, né, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo tardio, ele não andou com Jesus, mas ele é um grande homem do Novo Testamento. E alguns teólogos nomeiam a carta aos Romanos como o Evangelho segundo Paulo. A carta aos Romanos é uma das mais importantes cartas do Novo Testamento.
É uma obra teológica rica e complexa. Ela nos traz uma profunda compreensão da salvação em Jesus Cristo. Ela faz uma exposição da base da teologia cristã. Ela traz uma análise de uma série de temas teológicos relevantes. É uma obra literária bem escrita e estruturada, e é um exemplo de excelente retórica e argumentação. O autor da carta aos Romanos, e é interessante falar sobre o autor, mas eu quero fazer uma distinção para você, que também conversávamos hoje na reunião dos professores de EBD, dos adolescentes, que o autor de Romanos é o apóstolo Paulo, mas não foi ele quem escreveu, porque o apóstolo Paulo tinha um grave problema de visão, e ele usava de escritores, né? O escritor da carta aos Romanos está no último capítulo também, se chama Tércio, mas a carta foi ditada por Paulo e escrita por Tércio. E Paulo teve uma experiência fenomenal com Cristo que mudou a sua vida, e essa é uma grande verdade. Todos aqueles que têm uma experiência com Jesus jamais são a mesma pessoa. Ele passou de perseguidor do cristianismo a um dos seus principais líderes, viajou pelo Império Romano todo pregando o evangelho aos gentios. Um dos principais líderes da igreja primitiva, ele fundou várias igrejas durante o seu ministério. Um dos maiores teólogos do cristianismo, escreveu 13 epístolas, 13 cartas, que são uma grande parte do Novo Testamento. As epístolas de Paulo são uma fonte importante de ensinamentos cristãos, e Paulo é um exemplo de fé e dedicação ao evangelho. Os principais temas, nomei alguns aqui, relacionei alguns, mas existem muitos outros: a soberania divina, o pecado original, misericórdia e perdão, justificação pela fé, a salvação dos judeus e dos gentios, moralidade e santificação, relacionamento com Deus e crescimento, vontade de Deus e serviço cristão, entre diversos outros temas. Após essa breve introdução sobre a carta aos Romanos, eu queria tratar de alguns versículos, porque a carta aos Romanos ela é muito impactante. Se você nunca leu, já tem a oportunidade, inclusive os que são membros da igreja, a obrigação de ler, uma vez que ela é um dos livros deste mês. Procure lê-la no máximo em uma semana. Rapidamente você lê a carta aos Romanos, porque são apenas 16 capítulos. É uma leitura rápida. A orientação que eu te dou é que você faça a leitura numa versão acessível, para que você possa compreender, porque Paulo é um erudito. E se você pegar uma versão um pouco mais arcaica, talvez algumas palavras você não consiga compreender. Mas quando nós lemos Romanos, nos deparamos com versículos que são verdadeiras dinamite, verdadeiras granadas no mundo espiritual, que nos trazem instrução, que nos trazem princípios de vida, que direcionam a nossa vida cristã, que pautam a nossa trajetória e que nós não podemos deixar de conhecer. E eu separei alguns versículos e alguns temas para tratar com vocês nessa noite. Primeiro, Romanos 3, 23 e 24. Será que a gente consegue ler junto esse texto? 1, 2, 3 e... Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 5,12, todos juntos? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Dá um glória a Deus aí, vai. Esse texto traz para nós a realidade do pecado e a graça salvadora de Jesus.
É algo que nós não podemos esquecer jamais. Quando nós olhamos para o mundo hoje, irmão, vemos um mundo de maldade, vemos homens maus, vemos a desvalorização da vida. E se nós analisarmos a razão de tudo isso, só tem um nome, se chama pecado. O pecado tem dilacerado a humanidade. O pecado tem transtornado a vida das pessoas. E o texto nos diz que todos pecaram. Mas como assim, pastor, todos pecaram? Paulo explica para nós. O pecado entrou no mundo através de um homem, através de Adão e Eva, quando pecaram no jardim do Éden. E esse pecado original passou a todos os homens. E quando o pecado atingiu a humanidade, o relacionamento, o contato, a intimidade com Deus se quebrou. É certo que Deus jamais deixou de procurar o homem. Desde o primeiro momento do pecado, Deus procura por Adão, Deus o veste porque ele descobre que está nu, e Deus então busca relacionamento com o homem a fim de restaurá-lo do pecado. E não adianta alguém achar que é bonzinho. Não adianta alguém achar e falar, pastor, eu não faço maldade, eu não sou uma pessoa má. Pelo contrário, eu pratico boas ações, eu ajudo as pessoas. Mas não é disso que a Bíblia está falando e que Paulo nos ensina na carta aos Romanos. O texto fala de uma destituição da glória de Deus a partir de um pecado original que contaminou toda a humanidade. E aí você pode pensar, mas pastor, então não há mais solução. Porque se o pecado está sobre toda a humanidade, como solucionar esse problema? Como escapar da sentença de morte que o pecado traz para a humanidade? Deus estabeleceu um caminho. Esse caminho se chama Jesus Cristo. E por meio dele fomos alcançados, justificados gratuitamente pela sua graça. Somente em Cristo Jesus a redenção dos pecados. E depois que somos alcançados pela graça, depois que o poder de Jesus nos restaura, o pecado não tem mais autoridade sobre nós. O pecado não tem mais autoridade sobre a sua vida. Ele não pode mais te acusar, ele não pode mais te contaminar. Eu e você fomos livres do poder do pecado. Paulo ensina em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu te convido a se alegrar pela tua salvação. Diga, Senhor, obrigado pela tua tão grande salvação, porque o pecado não mais me aflige. Fui liberto, justificado pela tua graça, e hoje eu sou livre para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para minha vida. Oh, aleluia! Livres do pecado. O pecado não tem autoridade sobre nós, irmão. O diabo pode tentar, mas o Senhor Jesus já nos justificou e nele somos livres. Romanos 5, 20 e 21, o texto diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Pode falar comigo? Onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos juntos agora, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus,
nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja. Oh, igreja, o salário do pecado é a morte. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Mas nós já estamos livres do pecado. Paulo ensina: onde o pecado abundou, superabundou a graça. E nós fomos livres da morte. O texto é claro, o texto diz: o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para a vida eterna. Enquanto o pecado conduz ao homem à morte em vida, porque aquele que vive no pecado, que pratica o pecado, a grande verdade é que ele está morto. A conversa entre Jesus e Nicodemos é muito esclarecedora acerca disso, porque Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 de João que era necessário que ele nascesse de novo, da água e do Espírito, o batismo e a presença do Espírito Santo na sua vida. Por que teria que nascer de novo? Porque a grande verdade é que aquele que vive no pecado está morto. Morto para Deus, vive uma vida de miséria, vive uma vida de engano, de falsidade, vive uma vida que não progride, que está parada sempre no mesmo lugar, e quando há algum progresso, ele sabe que na vida dele falta alguma coisa, porque o seu coração está vazio. E a morte, ela se dá nessas dimensões. A morte física é resultado do pecado. Tanto é que temos imensa dificuldade na aceitação quando um ente querido nós morre fisicamente. Porque Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. A morte espiritual, que é a vida sem Deus, essa que eu acabei de explicar acerca do homem que na verdade vive morto, porque sem Deus não há vida. E a pior de todas, que é a morte eterna, quando o homem passará a eternidade sem Deus. E muita gente não gosta nem de ouvir essa palavra, mas ela é bíblica, é real. Aquele que parte sem Cristo está destinado ao inferno. É a morte eterna. Mas enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quem é que vai morar no céu aqui? Quem é que vai passar a eternidade com o Senhor? Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu. Senhor, eu te agradeço pela minha vida aqui na terra. Eu te agradeço pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo no meu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque não estou morto em vida, mas alcancei a verdadeira vida, que é a comunhão contigo. A ti a glória, a ti o louvor, a ti toda a adoração, porque estamos vivos na terra e vamos morar eternamente contigo no céu. Aleluia! Oh, igreja, não há presente maior do que esse para nós. Eu e você estamos debaixo da graça. O pecado e a morte não têm autoridade sobre nós. A autoridade sobre a nossa vida é de Cristo, e a sua promessa é de vida abundante na terra e vida eterna no céu. Eu profetizo isso na sua vida. Como profeta de Deus nessa noite,
eu profetizo vida abundante na terra e vida eterna no céu. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Oh, aleluia! Seja cheio de vida nessa noite. Seja cheio da presença do Espírito Santo nessa noite. Eu ainda quero falar sobre Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 12, 9 e 10. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aqui, meditando na palavra, o Senhor colocou no meu coração o amor de Deus e o dever de amar. Eu quero que você entenda o que Paulo ensina em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda pecadores. Não merecíamos o amor de Deus, mas ainda assim Deus nos amou. Você não merecia o amor de Deus, como eu também não merecia, mas ainda assim Deus nos amou e provou esse amor por nós, nos dando Jesus Cristo, seu único Filho, o seu bem mais precioso, aquilo que Ele tinha de melhor e mais importante, para que nós pudéssemos compreender um pouco do seu amor. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor de Deus é inigualável. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama sem merecermos. Deus não nos ama porque nós somos bons. Deus nos ama porque Ele é amor e decidiu nos amar. Oh, aleluia! Sinta o amor de Deus no seu coração hoje. Sinta-se amado pelo Senhor. Nessa sociedade violenta, nesse mundo de ódio, eu quero que você nessa noite sinta o amor de Deus no seu coração, porque Deus te ama com amor inigualável, incomparável, indescritível e inalcançável. Oh, aleluia! Deus nos ama todo dia. Deus nos ama quando nós erramos, irmão. Deus nos ama porque Ele quer que nós vivamos segundo o seu amor. O amor de Deus para nós é exemplo. O texto é claro que nós precisamos nos amar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Que o amor de Deus na nossa vida encha o nosso coração de tal maneira que venha transbordar e alcançar todos aqueles que estão à nossa volta, e que nós sejamos exemplos de amor, assim como Deus que nos amou realiza isso na nossa vida. Aproveita, declara para quem está perto de você, fala assim: eu te amo. Fala: eu te amo em Cristo. Eu amo a igreja, irmão. Sabe por quê? Porque em nenhum outro lugar se vive o que se vive na igreja. Nenhum outro lugar. Pode procurar. Pode procurar. E eu tenho conversado e aconselhado algumas pessoas acerca da comunhão da igreja. A igreja é um lugar tão especial,
Como é bom poder criar os nossos filhos na casa do Senhor. Como é bom podê-los ver, observando a palavra de Deus, crescendo, aprendendo. Porque a igreja funciona para nós como uma redoma, como um quartel-general, onde nós somos instruídos, capacitados, preparados. Quem dera pudéssemos viver o tempo todo no ambiente de igreja, mas saímos, vamos à escola, vamos à faculdade, vamos ao condomínio, vamos ao trabalho, mas quando nós estamos lá fora, aquilo que nós aprendemos aqui dentro continua pulsando no nosso coração. O amor que nós aprendemos aqui dentro da igreja nos faz amar aqueles que estão lá fora. Tentam nos colocar como pessoas de ódio, mas a grande verdade é que não há nenhum povo na terra mais amoroso do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! É o amor de Deus que nos move, porque nos enche, porque nos completa, porque nos faz vencer as batalhas da vida. Viva o amor de Deus. Onde você estiver, jamais se esqueça que Deus te ama e que te chamou para viver o seu amor nos seus relacionamentos. Eu ainda quero falar de Romanos 8, 28 e de Romanos 5, 3 a 5. E Romanos 8, 28 eu quero ler com todos vocês juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é poderoso demais para a nossa vida. Esse versículo, irmão, ele precisa estar marcado não apenas na nossa Bíblia, mas também no nosso coração. Porque nós enfrentamos lutas, nós passamos dias difíceis, nós enfrentamos enfermidades, nós passamos por situações que muitas vezes não entendemos e que algumas vezes até nos levam a questionar o nosso Deus acerca do seu amor. E pensamos, Senhor, por que isso? É certo, irmãos, e eu faço aqui um parênteses, que algumas lutas que passamos nós mesmos procuramos. Algumas dificuldades que enfrentamos, nós mesmos plantamos. Mas por muitas vezes enfrentamos lutas que paramos para pensar, Senhor, por que isso? Por que estou vivendo isso? E quando eu me deparo com situações assim que não são fáceis, eu preciso trazer à minha memória este versículo e dizer: sabemos, eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmão, Deus tem propósito em todas as situações da nossa vida, e tudo aquilo pelo qual passamos contribui para o nosso bem, porque a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Por isso eu quero te falar, não fique desesperado. Se você está passando uma situação que para você é incompreensível, que você não consegue entender a razão que a promoveu, confie no Senhor. Pega essa palavra hoje e planta dentro do seu coração. Quantos testemunhos nós já ouvimos aqui neste altar, e talvez você já tenha ouvido até em particular, de que Deus agiu na vida daquela pessoa, que ela viveu um determinado processo, mas no tempo certo a vitória dela chegou, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, Ele é um Deus de vitória, e no tempo dEle, segundo a sua vontade, a vitória é colocada nas nossas mãos. Fica firme, tem propósito.
Todas as coisas contribuem. Ô irmão, me dá vontade de contar aqui algumas histórias, é que o tempo não deixa. Pessoas que eu conheço aqui na igreja, algumas estou olhando para elas, que viveram lutas, situações de enfermidade, de salvação de cônjuge, de restauração de família, de filhos que abandonaram o caminho do Senhor, que passaram pela luta, passaram pelo processo, suportaram as dores, mas entenderam que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia! Fica firme, compreenda o que diz Romanos 5, 3-5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pega isso para você, irmão. Toma posse, coloca no teu coração. Pega essa palavra, entenda o processo. Olha o que Paulo ensina aos romanos e a todos nós. Nos gloriamos nas tribulações. Está passando tribulação? Dá um glória aí, vai. Está passando alguma tribulação na família, na saúde? Dá um glória aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nos gloriamos nas tribulações, porque nós compreendemos essa palavra. A tribulação produz paciência. Você fica mais forte na tribulação, você fica mais paciente na tribulação. A paciência produz a experiência. Está passando na prova, está passando na luta. Essa luta nos faz entender o tempo de Deus, esperar o agir de Deus. Com isso, nós vamos ficando mais pacientes. A paciência gera em nós uma experiência. Cantamos aqui hoje, precisamos ter experiências com Deus. As experiências estão nos processos, irmão. As experiências que Deus nos dá estão nos processos que nós enfrentamos na nossa vida. Você já parou para pensar na experiência que Jacó teve? Quando saiu da casa dos seus pais, depois de ter enganado seu pai e seu irmão o declarar de morte, e a mãe dele fala para ele: foge, vai para a casa do seu tio. E a Bíblia diz que Jacó então pega o caminho para a casa do seu tio e para no meio do deserto, sozinho. O filhinho da mamãe pega uma pedra, faz de travesseiro, adormece, e no meio do seu sono, Deus aparece para ele como uma escada, com anjos que subiam e desciam, e se manifesta em glória na vida de Jacó, e faz com ele um concerto de que seria o seu Deus, e o abençoaria em toda a sua viagem. Isso é experiência com Deus no meio da luta. Oh, Deus quer nos dar experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. Temos a certeza do Deus que nós servimos. Sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. A nossa esperança jamais morrerá, porque a esperança do crente morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Oh, aleluia. Eu ainda quero falar de mais alguns assuntos. Vou correr, separei tantos textos. Romanos 12, 2. Esse é muito importante, que todos aqueles que hoje nos visitam entendam bem. Se você hoje está nos visitando, eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo, porque ele é uma chave. O que Paulo ensina nesse texto
é uma chave de transformação, uma chave de mudança. Romanos 12:2, consegue todo mundo ir comigo? 1, 2, 3 e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. O que Paulo nos ensina aqui, irmão? Primeira coisa, que Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus tem planos para nós, que Deus tem projetos, que Deus tem sonhos conosco. E a vontade de Deus é nos abençoar. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos próprios planos. Ninguém faz um plano ruim para si. Você faz planos bons para a sua vida. Mas a Bíblia diz que Deus tem planos para nós que são melhores do que os planos que você fez. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Quem quer viver a vontade de Deus aqui o tempo todo? Viver a vontade de Deus, irmão, é estar em paz, em alegria, é ter a certeza da vitória. Todos queremos viver a vontade de Deus. Só que para viver a vontade de Deus, o texto diz que nós temos que passar por uma transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar a mente, tem que mudar o entendimento da vida. Tem gente que vive pela sua tradição, e Deus está revelando algo novo para você que não conhecia ainda. Deus está te mostrando o seu evangelho. Eu me lembro do mordomo Mor de Candace, rainha da Etiópia, dentro da sua Lamborghini daquela época. Devia ser um carrão, né, irmão? O cara era um alto oficial da corte da Etiópia, tinha ido a Jerusalém para as festas, e Deus manda Filipe sair de Samaria, se colocar no caminho onde ele ia passar, e quando ele passa dentro do seu carrão, Filipe corre do lado, olha que ele está lendo e pergunta para ele: entendes tu o que lês? E ele responde: como entenderei se ninguém me explicar? Então ele abre a porta, Filipe entra no carrão e começa a explicar para ele aquilo que ele estava lendo. Ele não sabia, ele não conhecia, e a partir do seu entendimento, da transformação, da renovação do seu entendimento, quando aquele alto oficial da corte entendeu que se tratava de Jesus, da salvação, de mudança, de vida eterna, de amor, de paz, ele disse para Filipe: o que impede de eu ser batizado? Eles param no oásis, abre a porta do carrão, Filipe batiza o alto oficial e desaparece. É disso que eu estou falando, de você ter uma transformação, uma renovação do seu entendimento, para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós estamos assim, nós passamos pelo processo de pacificação. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Nota bem, eu já passei pela justificação, eu já expliquei a justificação. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 14:17, todo mundo junto comigo, 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Dá um glória a Deus bem alto. Oh, aleluia! É isso que Deus tem para você. Quando você vive a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus, a sua relação com Deus é pacificada. Eu passo a ter paz com Deus, eu passo a me relacionar com Deus, eu passo a ouvir a voz de Deus, eu passo a sentir a presença de Deus na minha vida. Eu já não estou mais sozinho, já não caminho mais por minha conta, eu estou debaixo da paz de Deus na minha vida. E aí, irmão, eu começo a transbordar de paz. A paz com Deus leva a termos a paz de Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. E num mundo cheio de ansiedade, cheio de depressão, estamos no Setembro Amarelo, em que há diversas ações acerca da valorização da vida, porque muitas pessoas têm tirado a sua própria vida. Eu, quando estive no Nordeste, indo de uma cidade para outra, pregando nas nossas igrejas, um irmão falou comigo assim: pastor, o senhor está vendo essa ponte? Passou lá, Ronald? Está vendo essas grades? Tem uma ponte, irmão, que a grade vai lá em cima no telão. E eu falei: por que tem essas grades tão altas? Porque aqui virou um ponto de suicídio. As pessoas vêm aqui para se jogar lá no desfiladeiro e tirar sua própria vida. Pessoas que estão desiludidas, pessoas que perderam a esperança, pessoas que já não sabem mais o que fazer. Mas nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus. Paulo escreve aos Efésios e diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Receba a paz de Deus nessa noite. Receba a paz no seu coração. Toda ansiedade eu te repreendo, toda tristeza vai embora, toda falta de paz bate em retirada, porque aqui nós adoramos o príncipe da paz. Receba a paz de Deus no seu coração. Não importa a circunstância, não importa a luta, nem a batalha, viva em paz. Eu já estou caminhando para o final, mas enquanto eu estava meditando e preparando essa mensagem, me veio à mente um hino bem antigo. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar. Quem dera, irmão, eu tivesse esse talento, esse dom. Hoje de manhã falamos sobre os dons espirituais, quem dera. Mas a letra do hino diz assim: ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, e o seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna eu vou gozar. Pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. E para a gente chegar no último tópico que eu separei, Romanos 8, 33 até o 39. O texto diz assim, presta bastante atenção: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos todo mundo junto comigo agora. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! A igreja aplaude com vontade. Dá um glória a Deus. Oh, Senhor, nada me separará do amor de Cristo. O inimigo não pode mais nos acusar, irmão. O pecado não tem mais autoridade sobre nós. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo e nós venceremos a morte eternamente. Oh, aleluia! E aí talvez você que esteja aqui nessa noite, e o Espírito Santo já falou no seu coração, que você precisa renovar o seu entendimento, que você precisa viver essa paz, que você precisa ter essa vitória na sua vida, que você precisa da justificação em Cristo, que você precisa aniquilar o poder do pecado na sua vida, e só Jesus faz isso. E talvez você possa se perguntar assim: como eu faço isso? Ou talvez você possa pensar: para mim não tem saída nem solução. Mas se o Espírito de Deus te trouxe a este lugar, porque ninguém vem à casa do Senhor se não for conduzido pelo seu Espírito. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus estabeleceu um caminho para você. E aí você pode me perguntar: mas como? O que eu preciso fazer? A carta de Paulo aos Romanos nos ensina com muita clareza e objetividade. Romanos 10, 9 a 11. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Eu queria que você nessa noite, você que entrou aqui, Deus te trouxe a esse lugar. Você não veio aqui apenas porque alguém te convidou ou porque você quis, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma nova história, Ele tem um novo tempo, Ele tem algo para realizar na sua trajetória. Eu queria que você confessasse Jesus como Salvador. Eu queria que você, onde você estiver, fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Você que sabe que precisa de Jesus, precisa de Cristo na sua vida, coloca a mão no seu coração e fala para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso viver isso que foi pregado. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso, Senhor,
da tua graça sobre mim, da tua justificação sobre mim. Eu me arrependo dos meus pecados, eu te confesso com a minha boca, tudo aquilo que eu fiz, pensei, falei, e que não foi da tua vontade, mas hoje a minha mente se abre, o meu coração se abre para o Senhor. E hoje, Senhor, eu declaro que o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor da minha história, e a partir de hoje o Senhor tem total domínio sobre mim. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém.